Olá a todos, bem-vindos a mais uma caravana, obrigada por estar aí, já sabem que podem seguir, ver no YouTube, metem lá no sininho as notificações e recebem os novos episódios, comentem, partilhem, é muito importante, tem que dizer sempre isto no início do programa para vocês se lembrarem, não se esquecerem, e partilhar é muito bom, então este episódio vocês partilhem muito porque há tanta gente a quem vai ser útil. Se quiserem só ouvir aplicações de podcast e pronto, fazem a vossa vida e vão por aí nestes caminhos bonitos da caravana. E sem mais demórias, vamos já arrancar. Uma conta de Instagram que espreito todos os dias. Eu não tenho muito tempo para espreitar muitas contas. Espreito a minha por motivos profissionais. Há uma que eu gosto, não todos os dias, mas quando consigo, que é da Beautist. Então, dá o que é que fala? Muitas dicas e muitos conselhos em termos de beleza, de Como produtos. É que é? Beautist. De Beautist. Beauty, da Joana Álvares. Agora achei que era estrangeira, mas não, é portuguesa. É portuguesa e que realmente é muito baseado na experiência, mas também na ciência. Cuidados com o cabelo, com a pele, produtos, anti-aging, é ótima. E encontro lá sempre alguma coisa importante e que tento seguir. Ai, que giro. Um cheiro da sua infância. O perfume da minha mãe. A Anaís, Sim. Que já nem é o que ela usa, mas que eu me lembro dos abracinhos, dos beijinhos, do quarto dos meus pais, daquele cheirinho que é o que eu associo à minha infância. E ela já não usa? E já não usa, já não usa esse perfume. Mas é o que eu me relembro e quando penso, quando era pequenina ou quando cheiro, vai para ali. É. Que giro. O cheiro é uma coisa incrível. É incrível. Não é? E o sabor também. Também. É. Mas o cheiro tem algo. Tem. É verdade. De especial. É verdade. Para onde é que vai quando precisa de respirar, inspirar, pôr a sua cabeça em ordem? E é muitas vezes que preciso de fazer. E eu vou caminhar junto à praia. Sim. Esteja frio, calor. Faz bem às pernas. Faz bem às pernas e faz bem à cabeça. É verdade. Porque realmente é aquele momento nem é ouvir música nem nada, é mesmo ouvir o barulho do mar. É verdade, concordo. E que nos deixa tranquilas, pôr a cabeça em ordem. É aquele enraizar, não é? Que as pessoas falam, parece que enraizamos um bocadinho. É mesmo. Conectamos, não é? Com a terra. Um dia para onde não queria voltar? Essa é tricky question. Pois é, eu sei. Olha, foi o dia em que eu tive um abortamento espontâneo. Ainda que muito precoce, e acho que só quem passa por isto é que entende. Eu engravidei tarde, estava a tentar engravidar tarde para os moldes de antigamente, estava a tentar engravidar aos 35 anos e pronto, vem aquele teste positivo, grande alegria, grande felicidade, já grandes os planos todos, aqueles cuidados todos, de já não beber o copinho de vinho, de já não comer a salada sem ser toda desinfetada. E passado 2 semanas comecei a ter perdas. Eu na altura trabalhava em Braga, eu sou do Porto, e trabalhava no Hospital Público de Braga. E ainda assim fui trabalhar, só que a meio da consulta realmente já não dá. A coisa correu muito, muito mal e pronto. E também já estive nessa situação e mesmo ao princípio. E o primeiro custa. E é o primeiro. Eu acho que custa muito, porque quando as pessoas depois têm outros filhos, sei lá, há aquele turbilhão de ter cuidado dos outros e alguém precisa de nós, não é? Sabemos que pode acontecer e que já aconteceu uma vez, apesar de ter havido um acidente, uma coisa correu mal e um azar, vai voltar a acontecer. Agora, quando é o primeiro, verdade, há sempre a dúvida de não podermos ter filhos, de não conseguirmos. Depois também já não era todo o tempo do mundo à frente para engravidar, para estas coisas. Mesmo assim teve 2 depois disso. É verdade, recuperei bem. É verdade, o tempo.
Palavra preferida, se calhar vamos já para ela, porque eu quero saber mais coisas dos seus filhos e tudo. A palavra preferida para mim é gratidão, porque acho que temos que agradecer tudo aquilo que temos e o que conseguimos, porque não conseguimos nada sozinhos. E eu procuro mesmo no meu dia-a-dia, com a minha família, com a minha equipa, com as minhas doentes, nunca deixar de agradecer a confiança que depositam em mim, agradecer o empenho que têm em acompanhar-me no meu trabalho, agradecer a paciência que às vezes têm para maturar, porque sem os outros nós não fazemos nada, não há nada que se faça sozinho. E, portanto, agradecer nunca é demais. E temos que nos lembrar disso. Especialista em Angiologia e Cirurgia Vascular, formada pela Universidade do Porto, tornou-se numa referência na sua área e conta já com muitas participações como comentadora em noticiários e programas de daytime. É fundadora da LEC Clinic, a única na Europa com este conceito, inteiramente dedicada ao tratamento abrangente da saúde e beleza das pernas. O buddy. É também a prova de que as redes sociais têm coisas maravilhosas. Foi graças a ela que descobri, redes sociais, e à doutora também, que descobri que tinha uma doença crónica depois de anos em busca de uma solução para as minhas dores nas pernas, porque temos as duas um longo caminho juntas e percebi que somos muitas, infelizmente. Pus a doutora Joana de Carvalho na caravana e vou tentar saber tudo sobre a saúde das pernas e o que isso implica no nosso bem-estar e equilíbrio de todo o nosso corpo e organismo, não é? Porque tem tudo a ver. As pernas não é só uma coisa estética. Tem tudo a ver. Não é só uma coisa estética, há muito mais além da estética, há saúde e há complicações que podem ocorrer. Portanto, nós temos que estar atentos às nossas pernas, coisinhas que podem parecer insignificantes, não podem ser desvalorizadas, mas mesmo a parte da estética é importante, claro, senão eu sempre dos vestidos compridos, não é? Nós temos que nos sentir bem connosco. E a verdade é que ainda há uma pressão muito grande sobre a mulher. Ainda mais usamos saias, nós. Exatamente, é algo tão feminino. Exato. E tão específico nosso. É o que eu costumo dizer, as pernas são realmente aquela área do corpo que nós podemos expor sem tabus, que faz parte de sermos mulheres e que há muitas mulheres que se privam disso. E foi algo com que eu fui contatando, principalmente quando me dediquei em exclusiva a esta área. E comecei a prestar um bocadinho mais de atenção ao que as mulheres precisavam e às suas queixas. Vai muito além da estética. Exato, eu queria só explicar a nossa relação, que foi, eu estou desde a adolescência que eu escondo as minhas pernas. É tipo a coisa que eu mais escondia, agora está super exposta, mas pronto, vamos a isso. Acho que faz parte do processo também. E então escondia as minhas pernas porque eu era esquelética, magrinha, mas os meus tornozelos tinham sempre ali algum problema e eu já em adolescente já me lembro das fotografias, eu tipo sempre assim a esconder os tornozelos e não sei o quê. E pronto, fui a várias consultas e vários médicos e fiz vários exames e todos diziam que era retenção de líquidos ou má circulação e não sei o quê. E pronto, davam aqueles cuidados normais, mas nunca me foi diagnosticado o lipedema. E num segundo eu resolvi pôr umas fotografias das minhas pernas no meu Instagram e pronto, veio logo, eu acho que você tem lipedema, falo com a doutora Joana, mas várias pessoas, e portanto é a justificação de que as redes sociais nem sempre são más, têm coisas muito boas, principalmente isto de podermos informar e de descobrir pessoas que têm respostas. E mais um motivo para agradecer, não é? Agradecer esta divulgação. Que não foi nada pensada, foi tudo super natural. Claro. E eu estou feliz. Sim, é a divulgação da parte das pessoas que se lembraram de mim. Exato. Porque realmente é algo que desde o ano passado eu estou muito focada e quero muito divulgar. E era o que eu falava com a Rita ainda há pouco, quando eu comecei a dedicar-me só à parte da flebologia. Comecei realmente a ver muitas pernas, muitas mulheres, e era muito frequente aquilo que a Rita me está a contar.
E era o que eu lhe dizia, nós fazemos 6 anos de medicina, de faculdade, 6 anos de especialidade, portanto 12 anos, mais 2 anos de internato geral, e já vamos em 14 anos e nunca ouvimos falar de lipedema. Íamos a congressos e nunca se ouvia falar de lipedema. É uma doença, de facto, é uma doença que já está descrita desde 1940, portanto não é nada novo, não como foi é que descoberto eu agora. Destes anos todos para ouvir a primeira vez. E é algo, ainda por cima, super comum e super frequentado. E a Rita viu, não é? Quando abriu... Sim, de repente, muita gente a dizer, eu acho que caixinha, a quantidade de mensagens que recebeu... Será que agora eu também descobri aquilo que tenho tantos anos à procura de um diagnóstico? Porque o diagnóstico não é fácil. Nós não temos nenhum exame que diga é lipedema, como temos a radiografia para os pulmões ou para os ossos, o ecodoppler para as varizes. É um diagnóstico que é muito clínico. É muito aquilo que nós vemos, não é? O exame que fazemos ao paciente, as fotografias que pôs no Instagram e que tantas mulheres se identificaram. E a história, que de facto é muito o começo numa altura em que há uma grande alteração hormonal. E sim, mais uma vez, as mulheres aqui... Nós, coitadinhas, somos nós levamos com muita coisa em cima. Que levamos com lipedema, que não está descrito nos homens. Portanto, surge habitualmente ou na puberdade, ou com a toma da pílula, ou com a gravidez, surge e ou agrava, ou mais tarde na menopausa. Portanto, começa-se realmente a notar que há ali um aumento de volume que é desproporcional nas pernas. É o que eu dizia, que as minhas pernas não batiam com o resto, mas tornozelos, era mais até, ao princípio até era só os tornozelos, agora já é a perna toda. Em 30% dos casos também pode atingir os braços e pode atingir a perna, pode atingir só a coxa, pode atingir a perna e a coxa. Quando eu falo de perna, falo abaixo do joelho. Mas que se caracteriza por essa particularidade que é ter uma hipersensibilidade. Portanto, não é só o volume, não é só a parte estética, a parte visual. É a dor. Mas é a dor, o desconforto, o peso, a tensão, as equimoses, nódoas negras fáceis. Que às vezes é o que a doutora disse, nem sabe de onde é que vem. De repente estou com nódoas negras, tipo, onde é que isto apareceu? Porque realmente há uma grande fragilidade capilar. E o primeiro passo para melhorar é de facto fazer o diagnóstico e entender que há ali qualquer coisa que não é normal, porque não é normal nós termos dor todos os dias. Exato. Não é normal termos desconforto todos os dias. Eu dizia isso aos médicos. Eles não me ouviam. Mas pronto, lá está, não aprenderam no curso, não é? Não se falou no curso. Não se fala. E, portanto, este trabalho de divulgação e de podermos falar sobre isto é ótimo, porque eu acho que vai ajudar muitas mulheres realmente a darem o primeiro passo. E é hereditário, doutora? É uma coisa genética? É hereditário. Não se sabe muito bem a causa do lipedema, mas acredita-se que de facto tem uma componente hereditária muito importante, que ainda vem complicar mais o diagnóstico, porque com certeza que já ouviu muitas vezes, isso é de família. Claro, esse formato das pernas... Todas têm na família, isso é de família. Nasceu assim, vai ficar assim, nada a fazer. E eu disse-lhe, contei à minha mãe e disse, mãe, eu acho que nós temos isto, lipedema. E a minha mãe disse, não, eu tenho retenção de líquidos, ou tenho má circulação. Porque foi o que sempre ouviu a vida toda. Pois. E, não é? Mas com dor... Não é? Se calhar tem que se pensar que é uma coisa diferente. E faz um ecodoppler e o ecodoppler é normal. Exato. Faz uma ecografia simples e não há líquido, porque não é líquido, é gordura. Gordura dolorosa. E eu pensei, quando eu li isto, gordura dolorosa, faz sentido. É isto mesmo, gordura. Quem tem, entende. Entende, é verdade. Doutora, mas as pernas não é só lipedema? Não, há muita coisa. Há muita coisa nas pernas, realmente. E eu tive agora, vim no domingo de um congresso americano
só sobre pernas. Só sobre pernas, mais especificamente sobre varizes e derrames, e um dos slides que tinha lá era de Goldman, que é um especialista da nossa área, que dizia que em 2017 publicou um paper em que realmente dizia que a preocupação com os derrames, não é? Os vasinhos, as aranhas vasculares, é uma das principais preocupações cosméticas das mulheres. Portanto, nós realmente temos a celulite, a maminha que não gostamos tanto, ou a coxa que não gostamos tanto, ou a cintura que queríamos que fosse mais fina, mas os vasinhos ainda são das causas de maior complexo nas mulheres. Eu vejo isso na consulta. Mulheres que acabam por se privar de tanta coisa, como ir à praia, como eu tenho uma paciente que não mostra as pernas ao marido. Portanto, como é que ela consegue isso? Como é que ela consegue, Sim. não é? Mas a ginástica que faz, porque Sim, não se isso sente para a autoestima confortável. de uma pessoa, não é? E Tinha viver outra paciente nova, mais nova do que eu, que não mostrava as pernas à filha. E eu presenciei, porque a filha entrou com ela no gabinete e no momento de eu a examinar, ela pediu à filha para não olhar. Portanto, é inacreditável. é algo que começa a mexer tanto e a condicionar tanto a vida e o dia-a-dia. É claro que estamos aqui a ver casos extremos, mas quantas mulheres se privam de usar calções, de usar saia, de escolher sítios para a praia que sejam mais distantes, onde sabem que não vão encontrar ninguém, não é? Isto é o dia-a-dia que eu ouço na consulta. E depois hoje em dia, com as redes sociais a mostrarem, tipo, corpos incríveis. É isso. Depois não ainda é? temos essa pressão, não é? Que às vezes os corpos, não é? Há filtros. São há filtros. coisinhas que se apagam, mas que realmente exercem uma pressão grande sobre as mulheres. Para além daquelas que realmente têm problemas de saúde. E há uma coisa que não podemos esquecer e que eu também digo e que é sempre importante: estes vasinhos nem sempre são meramente vasinhos, não é? Eu às vezes vejo pacientes, eu fui ao médico de família e ele olhou, isso é estético, nada a fazer. Não. Muitas vezes estes vasinhos são o primeiro sinal de que há alguma doença mais profunda que tem que ser tratada. E tem que ser tratada atempadamente, que é outra questão que me fazem. Ei, tenho 30 anos, não sou muito nova para tratar varizes. Não. Quanto mais cedo for o tratamento, quanto mais precoce, melhor vai ser o resultado. Nós não conseguimos prever exatamente de quem tem varizes, quem é que vai ter uma complicação, quem é que vai ter uma tromboflebite, quem é que vai ficar com alterações na pele, com manchas, mas sabemos que se tratarmos vamos prevenir tudo isso. Portanto, porquê que há essa... Há mulheres que podem viver a vida toda sem nada nas pernas, sem uma... Sim, claro. Acontece. Mas há muita tendência nas mulheres. Há muita tendência nas mulheres. Acredita-se que pela parte hormonal, ainda que não haja nenhum artigo que nos diga que, por exemplo, a pílula provoca derrames, aquilo que nós vemos é que realmente, na nossa experiência, quem toma a pílula começa, e o que nos relata é que desde que começou a tomar a pílula, começou a ficar com mais derramezinhos. Não é a pílula que vai provocar varizes. É a alteração hormonal. Não. Para mim, o mais importante e o principal fator de risco é realmente a história familiar. Porque o fator hereditário é crucial aqui. E depois, claro... E olha-se mais para o lado da mãe, ou para os dois lados, e pode ser uma lotaria. Pode ser uma lotaria. E às vezes é mãe e pai. Pois. Realmente não há como escapar. Da Mas genética. não é? Tem que haver alguma coisa, pelo menos, que
que a pessoa consiga prevenir para não chegar àquele ponto. Sim, como claro. o desporto e como... sim, não, é o que eu costumo dizer. Há vários fatores de risco para desenvolver varizes. Aqui estamos a falar das varizes. O principal é a genética, e esse nós não conseguimos alterar. Mas há outros que nós conseguimos alterar, então temos que apostar e temos que fazer todo o nosso esforço para manter o peso corporal adequado, porque a sobrecarga, não é? A obesidade vai provocar mais varizes. E às vezes não é preciso ficar-se muito gordo, é só mais gordo do que devíamos, não é? A parte do exercício também é crucial, e quem me segue nas redes e as minhas doentes ouvem-me imenso falar do efeito de bomba muscular, que no fundo é pensar nos músculos da barriga da perna como se fosse o coração da perna. E imaginar que aquelas veias que estão no meio dos músculos são realmente espremidas a cada contração e a cada extensão. Portanto, nós temos ali uma ajuda espetacular para a drenagem. E não é nada raro, e isto eu vi, por exemplo, na pandemia, muitas mensagens: eu estava tão bem, não tinha dores nenhumas, e agora dói-me tanto as pernas, agora que eu não estou a trabalhar, agora que eu estou em casa, é precisamente por estar parada. Por ter perdido aquele efeito da bomba muscular. Começou a ter sintomas muito, muito típicos de doença venosa, a sensação de peso, o cansaço, até o inchaço. Começam a fazer exercício e a melhoria não é automática, mas quase. Portanto, realmente a prática de exercício, eu acho que atualmente nós já estamos muito mais despertos para isso. E até os médicos de família que já mandam as pessoas mais idosas andar à beira-mar e não sei o quê. Sim, e eu vejo mesmo pacientes mais idosas que já têm a sua rotina de exercício, seja a hidroginástica, a caminhada, mas que já se preocupam com isso, e que é ótimo. Eu na minha terra tenho um bando de velhotas, desculpem senhoras vizinhas, que anda todos os dias a pé, mas andam muito tempo e todos os dias não falham, juntam-se todas, é muito engraçado. E é ótimo. Sim, e de certeza fazes bem às pernas, à saúde em geral e à cabeça. Sim, são super divertidas, estão sempre bem, raramente as vejo doentes, estão sempre ali, todos os dias andam, é muito engraçado. Eu já lhe disse, quando os meus filhos forem crescidos, eu junto-me a vocês. E também puxam umas pelas outras. E na pandemia andaram também, que é ótimo. Na primeira quarentena acho que não, ninguém saiu, não é? Mas na segunda elas continuaram o seu exercício. Na primeira quarentena, eu acho que eu fui logo, eu e o meu marido fomos logo dos primeiros a ter Covid. Sim. Que ainda foi numa daquelas fases em que não se usava máscara, não é? Nem sabíamos o que era. E houve um surto no serviço do meu marido. E pronto, foi ele que me pegou. Só para ficar foi esclarecido. Ele para ficar esclarecido. E ainda por cima estávamos sem os miúdos, porque eu tinha estado fora. E fiquei 7 semanas sem estar com os meninos. Porque depois também 7 semanas. Ai, que horror. Porque também tinha medo de eles ir buscar, não é? Eu não sabia muito bem o que é que aquilo podia dar. E era na altura em que tínhamos que ter 2 testes negativos. Pois foi, isso foi uma loucura. E a partir de determinada altura eu andava chamavam-me e às vezes havia meses e meses e eu nunca dava positivo. E depois houve um teste que deu negativo e eu já... tudo preparado para os ir buscar, cheio de saudades, claro, ainda por cima fechada em casa, fiz uns cursos online, aquelas coisas para nos entreter, e o segundo teste veio positivo. Ai, meu. E lá continuo, mas... Que horror, pronto, foi horrível. Essa fase foi muito, muito difícil. Muito, muito má. Sem perceber, de repente, 7 semanas sem os seus filhos. 7 semanas nunca tinha estado, nem de perto, nem de longe. Que horror, eu acho que, pois, se fosse hoje em dia já não fazíamos completamente, já fazemos, não é? Completamente diferente, mas na altura... Tornaram a pandemia dos meus pais muito mais agradável, seguramente, não é? Ativa, pelo menos. Ativa, e estavam radiantes,
Mas a minha foi uma miséria. Quer dizer, eu também não sei se 7 semanas fechada em casa com os dois. Não, mas também os seus pais espetaculares. E gostaram? Os meus pais, e mais um motivo para agradecer, eu não faria metade daquilo que faço, porque dão muito apoio. Estão sempre prontos para ficar com os meninos em alturas de trabalho, que vou para fora. E realmente, de outra forma, eu não conseguiria, porque eles são pequeninos. Sim, claro. E agora já começam a ser um bocadinho mais independentes, mas na altura em que eram 2 com fraldas, 2 com leitinhos, 2, e a minha mãe e o meu pai também sempre. Eu admiro imenso. Prontos a ajudar. Sim, admiro muito as mulheres profissionais que têm a sua profissão super exigente, que têm filhos pequenos, porque não é nada simples e é difícil deixá-los, e a logística toda é difícil, por isso... mas com apoio é tudo muito mais fácil. E no Porto, as famílias, eu vejo, não sei porque se é mais pequeno, vivem todos mais perto, não sei se é isso, mas sinto muito no Porto, muito essa parte familiar. Não é? E eu vejo pelas minhas colegas também, a maioria tem uma rede familiar muito, muito importante. E os meus pais nem moram assim tão perto, que eu moro no Porto, os meus pais moram em Gaia. E a minha mãe vai buscar os meus filhos todos os dias ao colégio, dá-lhes o lanche, prepara. Parece que é mais devagar lá, não sei explicar. Há muita gente que veio aqui do Porto e conta-me muito isto, e eu vejo que há assim um padrão mais tranquilo de apoio, de rede, de família. É muito importante. Eu tenho a quinta-feira, que é a minha tarde, meu fim de tarde sagrado para os meninos. Eu saio da clínica às 4 da tarde e é o meu dia de eles ir buscar e fazer alguma coisa. Eles já sabem que a quinta-feira isso também é muito bom, não é? Uma pessoa pôr limites e pôr algumas rotinas. Dá-me alguma tranquilidade. Pronto, porque apesar da vida muito corrida e dos outros dias, chegar a casa praticamente à hora do jantar, pelo menos eu sei, não é muito, mas aquele momento é deles e é só para eles. E quando eu chego a casa também não há trabalho, não há computadores, não há telemóveis, fecho mesmo. E também é casada com um médico. Também estava-me a contar que foi uma história de filme, não foi? É daquelas típicas. E também cirurgião vascular. Também. E conte lá como é que se conheceram. Era o que eu dizia, a típica série americana. Exato. Em que o especialista e a interna se apaixonam e começam a namorar. Inicialmente, clandestinamente, até eu fazer o exame de especialidade para... Porque isso é tipo proibido, tipo Não é proibido, mas nós também não queríamos que houvesse influências, nem, alegadamente alegadamente eventuais benefícios por ele ser interna e namorar com os especialistas. Não tem nada a ver, não é? Porque para já são coisas que não se controlam. Sim. Não é? O amor não se controla. Não se controla. E vence. O amor vence. Exato. E pronto, e foi depois de eu fazer a minha especialidade, terminar a especialidade, que vim fazer o exame aqui a Lisboa, no Santa Marta. E pronto, e que depois já assumimos que estávamos juntos. E depois eu optei por sair do hospital, onde estava, precisamente para não haver grandes misturas. E foi quando... E agora não trabalham juntos? Trabalhamos ocasionalmente. Okay. Nós já estamos os dois só no setor privado, já não estamos no público. E trabalhamos, operamos juntos, trabalhamos juntos na clínica, ainda que em dias diferentes, cruzamos ocasionalmente lá nos corredores. Exato. Mas é muito engraçado porque de facto apoiamos-nos muito e a clínica foi uma coisa que nós fizemos juntos, um projeto conjunto, em que o apoio do meu marido foi muito importante, não é? Porque
E eu abracei assim um projeto que nós não sabíamos muito bem como é que iria E resultar. está a resultar bem, doutora? Tá. Há muita perna por aí. Há muita perna. Há muita perna e há muita perna a precisar de atenção, não é? E é isso que eu acho que ainda falta um bocadinho de sensibilidade, se calhar por eu ser mulher e entender, e é o que eu digo até no meu livro, não é? A preocupação das mulheres são as mesmas que as minhas. Eu também sou mulher, também olho para as minhas pernas, gosto de andar de saia, gosto de andar de sapato alto. E realmente lembrarmos, nós não tratamos exames, nós não tratamos a incompetência da safena que vem descrita no ecodoppler, nós tratamos aquela mulher e temos que tratar o que a incomoda. E temos que ir de encontro àquilo que ela quer. No outro dia eu estive a dar um workshop a internos, não é? Uma formação sobre escleroterapia. A escleroterapia é aquele tratamento em que injetamos um líquidozinho nos vasinhos e uma das perguntas que depois cá fora me faziam, mas começa a tratar onde? De baixo para cima, de cima para baixo? Eu começo a tratar, a pergunta que eu faço à paciente é o que é que incomoda mais? Qual é que, se me disser, se eu só pudesse tratar 2 áreas, o que é que queria que eu tratasse? Aí é por onde eu começo, porque é para resolver, para ir de encontro problema, ao que a paciente mais quer, a necessidade dela. Assim como há pacientes que nós operamos às varizes, não é? Fica bem da parte da doença, aquilo que pode dar complicação, que poderia vir a dar uma tromboflebite. O que é já agora que uma tromboflebite que a doutora já falou e não sei o que é? Quer dizer, se calhar sei por outro nome, não é? A tromboflebite é a trombose venosa. Ou seja, quando as veias estão doentes, aquilo que nós habitualmente dizemos da veia estar incompetente, é uma veia que não faz a drenagem do sangue de forma adequada. Ele devia vir para cima, mas há sangue que sobe e há sangue que volta para baixo, reflui. Ou seja, anda ali meio estagnado, meio para cima, meio para baixo. E o sangue que é estagnado é sangue que é mais propenso a coagular. Portanto, a tromboflebite é mesmo isso, é a formação de um coágulo. E o que é que pode veia. acontecer com uma... É uma obstrução da veia, que se for uma veia superficial, nós vemos uma variz, por exemplo, vemos um grande papo vermelho, doloroso, com sinais inflamatórios importantes. Porque é uma veia que está ali muito perto da superfície e conseguimos ver estas alterações todas. Se for uma veia profunda, e as veias profundas são as mais importantes, são as que fazem a maior parte da drenagem, aquilo que nós vamos ter é um grande inchaço súbito. Muitas vezes as pacientes acordam... Mas pode dar complicações graves de saúde. Sim. Primeiro, a complicação maior é este déficit da drenagem que vai cursar com um inchaço muito grande. E depois estes coágulozinhos podem soltar, ir para a circulação pulmonar e dar uma embolia pulmonar que, em última instância, poderá ser fatal. Portanto, realmente, a saúde das pernas e das veias é muito importante e temos que estar atentos. Não é só uma coisa fútil de ter a perna bonita ao léu, também é, mas, sim. Mas tem muito mais. Que eu comecei a falar das varizes, também há pacientes que operam as varizes e a seguir têm derramezinhos e não as incomoda nada, pronto, não incomoda, não é para tratar, porque realmente os derrames não vão dar complicações, os derrames não vão dilatar e transformar-se em varizes grandes, podem dar dor local, mas não vão dar inchaço. Sim, nem portanto, outra complicação. Realmente o derrame, a aranha vascular é uma questão mais estética, que pode ou não estar relacionada com doença mais profunda. E isto, sim, é importante ser sempre excluído. Ainda não falámos da alimentação. Que também é importante. Eu agora tenho que falar dessa parte, que agora estou a fazer a experiência de tirar o glúten, não é?
o glúten que não está tão bom como, não é? Como antigamente. O glúten é uma proteína que é por excelência inflamatória. E particularmente na parte do lipedema, eu costumo dizer, não é, que e nós, olhando para a nossa alimentação nos últimos anos, conseguimos ver que o processamento alimentar todo ele evoluiu de uma forma muito, muito rápida. E o nosso organismo não conseguiu evoluir dessa forma tão rápida. E nomeadamente para dar mais vazão e mais resposta às necessidades alimentares, o trigo também foi alterado e tem uma percentagem de glúten muito mais elevada, portanto nós estamos muito mais expostos a essa proteína inflamatória. Daí nós ouvirmos falar tanto, de há uns anos para cá, na doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, e de alguns síndromes que nós não sabemos muito bem de onde é que vêm. O síndrome do cólon irritável, alguns síndromes de dor crónica, o lipedema, tudo isto se acredita que está muito relacionado com a alimentação. E que, no fundo, estas manifestações é uma tentativa de defesa do nosso organismo, que começa a gerar uma resposta inflamatória na tentativa de se defender. E daí que as alterações alimentares, principalmente a chamada dieta anti-inflamatória, que também temos que é onde eu estou agora, muito, e onde a Rita está, que realmente tem um papel importante no controlo destas doenças. E no lipedema há de facto uma relação muito importante entre o glúten, mas não só, e a dieta anti-inflamatória. A doutora, depois há mais coisas, as drenagens, por exemplo, drenagens linfáticas e... Pronto, para o lipedema, e isto também é importante. É porque depois cada uma tem a sua especificidade, não é? Exatamente. Eu não queria só falar de lipedema, mas acho importante também eu acho que é importante, divulgar. Até porque é aquilo que se ouve menos falar. Exatamente. E que merece mais divulgação, não é? E é o que eu tenho e está aqui na minha caravana. E eu acho que sim, e acho que muita gente que vai estar a ouvir esta caravana vai querer... Sim. Saber sobre o lipedema, só de eu ter falado no Instagram já muita gente já me disse. Viu a quantidade. Eu acho que eu tenho, eu consegui convencer a minha mãe a falar, nem convenci, eu falei de lipedema à minha mãe e ela disse já não, falou comigo. E eu sem saber já falou consigo. Por acaso eu mandei-lhe, eu respondi-lhe e ainda não vi o que é que me respondeu, que eu ontem tive assim um dia meio atribulado. Sim, já teve uma viagem e tudo. Mas hoje vou ter tempo entre as viagens. Mas foram muitas pessoas que me diziam, eu acho que tenho. Depois perguntavam muito se a doutora dava só no Porto, mas também está online. Também dou online. Houve uma altura que eu dava em Lisboa consultas antes da pandemia. Eu vinha 2 vezes por mês, operava e dava consulta. De cada vez estava 2 dias. Depois, com a pandemia, essa rotina perdeu-se. Agora é muito difícil arranjar agenda para... Sim, porque a doutora disse-me que não vem sozinha, vinha sempre com uma equipa, não é? Vinha, e principalmente para o lipedema é muito importante a equipa multidisciplinar e que seja uma equipa muito treinada e conhecedora do isso tema. É para a cirurgia, que também não falámos, porque sim, em e casos... para a cirurgia também. Eu vou-me conseguir satisfazer da cirurgia, não vou, doutora? Vamos ver. Vamos ver, um dia de cada vez. Eu aqui a querer pôr uma coisa, a ver se me safava. Mas agora a doutora viu ao vivo as minhas pernas. Já mudou a sua opinião? Não mudei. Okay. Então vamos ver, não é? Continua a minha anti-inflamatória. Nós ainda só começamos agora. Sim, há muito pouco tempo. Apesar de este episódio só vai para o ar um bocadinho mais tarde, mas sim, pronto. Eu comecei agora. E temos que dar tempo, é o que eu digo, a dieta anti-inflamatória é um bocadinho uma jornada de autoconhecimento. Porque o que é anti-inflamatório para mim pode não ser para a Rita e vice-versa. Portanto, as pessoas têm que ir testando. É uma coisa para a vida, não é? E é uma coisa para a vida. Têm que ir testando aquilo a que vão ter mais resposta. Nós sabemos que o glúten, os açúcares, as gorduras são inflamatórios. A carne vermelha, não é? A carne vermelha são inflamatórias por excelência e, portanto, deve ser essas que nós devemos começar a evitar primeiro e ver como é que
como é que vamos respondendo, mas é de facto algo que é preciso saber que é um caminho que se vai fazer, vai dar frutos, seguramente, mas que temos que ter, não podemos ter pressa, os resultados não vêm de um dia para o outro. Certo, como eu queria acordar no dia a seguir a ter falado com a doutora, tipo, com uma perna de Tina Turner. Era como eu lhe dizia, não é? Ainda esta semana eu recebi uma mensagem de uma paciente minha, bem novinha, ela tem 20 e poucos anos, e que também só com a parte da dieta, do exercício, mandou-me uma mensagem, passado 3 semanas de ter começado, doutor, eu tinha que partilhar, que já não tem dor. Já há 2 dias que eu não tenho dor, eu já não sabia o que era isto, porque é o que dizem muitas vezes, uma pessoa habitua-se à dor e habitua-se a viver com a dor assim. E já faz parte do dia-a-dia, já nem sabe o que é não ter dor. Eu acho que estou melhor e começámos há muito pouco tempo. Há muito pouco tempo. Portanto. E se calhar também ela ter 20 anos é uma vantagem, ou não? Porque não está tão inflamada como, por exemplo, eu com a minha idade estou, não é? Como em tudo, o diagnóstico e o tratamento precoce é o ideal. E as miúdas são mais rápidas. E também mesmo em casos de necessidade de cirurgia, tem vantagem, porque a pele retrai de uma forma que a partir dos 35, 40 anos já não é tão fácil de retrair. E depois essa cirurgia, ou seja, o que se vai tirar, aquilo já não volta, mas pode voltar caso, quer dizer, continuemos a fazer tudo errado, volta outra vez, não é? Os estudos que estão feitos já mostram o efeito benéfico da cirurgia do lipedema ao fim de 8 e 12 anos. Portanto, tira-se a gordura inflamada e esta não volta. Mas é uma coisa crónica, é sempre necessário ter os cuidados para controlar a inflamação. Claro. Porque no fundo vamos estar a voltar a fazer, se for o glúten, por exemplo, não é? Vamos estar a inflamar outra vez e vai... E é importante também, era isto que estávamos a falar, a importância da equipa multidisciplinar, não é? Esta cirurgia não é uma lipoaspiração estética, ainda que, claro que se reveste um bocadinho de um objetivo estético, é principalmente para controlarmos a inflamação, tirarmos a dor, e isto é a primeira coisa que se nota, é a melhoria da dor, e portanto deve ser feita por quem tem a técnica própria, que é uma técnica, no caso, como eu faço, assistida com água, é Water Assisted Liposuction, que é precisamente para poupar os linfáticos e não haver nenhum prejuízo da drenagem das pernas. Mas que tem muito bons resultados, é muito gratificante. Sim, eu só de pensar, primeiro penso em mexer-me ali, até me dá, só de pensar nisso até me torço toda, mas pronto. Mas depois penso, que bom que seria se eu não tivesse esta parte das pernas, não é? Que alívio, que alívio. É muito gratificante, a felicidade das mulheres, não é? Sim. Quando veem a sua perna realmente... sem dor, com o tornozelo definido. Então, giro. Como é que a doutora, eu estava a pensar nisto no caminho, como é que a doutora, por exemplo, está na praia e começa a olhar à sua volta e começa a ver varizes, não sei o quê, como é que se controla para não ir lá dizer, olha, não quero vir a uma consulta? Tenho 2 crianças pequenas, está a correr atrás dela. Não tenho tempo de estar a olhar para mais nada. A minha preocupação é que eles não se afoguem. Exatamente. Quando eles forem mais crescidos, a doutora vai ter que lidar com isso. Mas é engraçado que as meninas que trabalham comigo na clínica, elas dizem isso. Doutor, eu agora não consigo controlar. Eu começo a olhar... Eu não podia ter essa profissão, porque eu ia ficar tipo, quero salvar o mundo. Começo a olhar, acho
porque aquela senhora tem lipédia. Ai, aquela senhora tem umas varizes, ainda vai ter alguma complicação. Ai, meu Deus, sim. Claro que não dizem nada, mas depois confidenciam comigo. Uma pessoa não consegue abstrair. Pois, eu percebo. Nós temos tantas pernas, que depois vamos lá para fora e também... Estão a fazer diagnósticos. Que engraçado. O que é que a doutora mais gostava? Eu acho que já lhe deve acontecer, que é uma pessoa te ligar-lhe a dizer estou sem dores há 2 dias e gosto das minhas pernas. Isso deve ser uma coisa... É ótimo. Há uma doente que eu não me vou esquecer, que foi a minha depois, não era lipedema, era varizes e derrames. E ao fim de 3 tratamentos ela veio de vestido curto à consulta de reavaliação e ela, olha doutora, eu tirei uma fotografia e mandei ao meu marido, olha, estou de vestido e vou sair de vestido. Eu há 20 anos que não usava vestido, portanto isto é muito, muito gratificante. Sim, e a alegria dessa pessoa. E a alegria dessa pessoa e do marido de ver. É que até para a relação, não é? Claro, tinha ultrapassado ultrapassou uma barreira de 20 anos, não é? E... Eu percebo isso. Eu também ando sempre. As pessoas diziam, gosto muito do teu estilo. O meu estilo era para esconder as pernas, não é? Claro. Que é os vestidos, também gosto, mas uso muito vestidos compridos, saias compridas e pronto. E volta e meia estas mensagens realmente fazem-nos pensar, pronto, eu quando tirei o meu, isto também para entenderem um bocadinho a importância destas mensagens e como é gratificante, porque de facto a cirurgia vascular é muito mais do que varizes e derrames, não é? E nós vamos para a especialidade a ambicionar e a sonhar com aquelas cirurgias mais complexas, os aneurismas rotos, a perna que está em risco. Ninguém sonha com isso, doutora, com aneurisma roto. Não, só o médico. Nós sonhamos em operar. Sim. Não é? No fundo, salvar a vida. Eu tenho pacientes que guardo no meu coração como estas pequenas vitórias, não é? A vida que nós salvamos, a perna que evitamos que fosse amputada. Isto é a cirurgia vascular, não é? No seu expoente máximo. E claro que quando nós deixamos o serviço público estamos a renunciar a essa parte. Quando eu tomei a opção de ficar só na privada, e foi uma decisão que eu tomei por uma questão familiar, depois de ter o meu primeiro filho, custa um bocadinho. Eu andei ali uns meses. Por causa daquele sentido de missão? Sim, não é? Quer dizer, eu fui para a cirurgia vascular e eu salvava vidas, assim salvava pernas. Assim também salva. Mas, claro. Se calhar não se repara logo, ou não é logo tão urgente, mas também está a salvar. Pronto, e é isso, não é? Eu ver que, ok, eu deixei uma missão, mas abracei outra que é igualmente gratificante. E que quando tomei esta decisão, realmente decidi diferenciar-me, fazer algo um bocadinho diferente e mais abrangente. E acho que consegui. Doutora, eu já vi tantos anos que eu andei à sua procura. Estou aqui. É verdade, tantos anos, de repente em 5 minutos no Instagram percebi tipo, fui ler, quando começaram a falar de lipedema, fui ler tipo, é isto, check, tudo batia certo. É incrível, não é? E cheguei à doutora graças a isto. E porque realmente é tão, tão comum. E a Rita viu a quantidade de mensagens, a quantidade de mulheres que de repente descobriram que afinal há um nome e há um diagnóstico.
e a ambivalência que isso causa. Não sei se a Rita foi sentiu as duas coisas, o sim. mesmo, não é? Por um lado é o alívio de haver um diagnóstico, certo. Ok, eu tinha razão. Depois é uma doença crónica. E depois é Exato. lidar com uma doença crónica. Eu acho que a minha família ainda não percebeu. Eu já lhes disse, isto é uma doença crónica, mas eles ainda estão tipo, está bem, ainda não deram o valor a isto, mas pronto, mas é uma doença que tem tratamento, não tem cura definitiva, não é algo que vai haver um determinado momento em que vai esquecer completamente e é como se nunca tivesse tido. Não, vamos ter sempre que ter acompanhamento e que ter determinados cuidados, mas que vamos conseguir controlar bem. Pelo menos sei, o alívio foi eu saber o que há, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, porque até agora não sabia. E saber que há um diagnóstico, porque muitas das pacientes chegam com um sentimento de culpa muito grande, porque primeiro é tido como obesidade, muitas vezes, e por mais dietas que se tenha... Sim, não acontecia nada ali. Melhora um bocadinho, lógico, que as pernas ficam um bocadinho mais leves, quando nós estamos mais leves, fica tudo mais leve, mas aquela parte não sai dali. É a obesidade, ele não se esforçou o suficiente, não faz exercício suficiente, é flacidez porque não treina, porque se descuidou, e depois realmente a determinada altura acabam por entrar num ciclo em que já não conseguem, porque têm aquela sensação que tudo o que fazem é em vão, e depois acabam mesmo por desistir e cair num desespero. Uma entrega, não é? Uma entrega a não haver nada a fazer. Uma entrega ao desespero que depois já é de facto a obesidade e o lipedema e tudo junto, e depois já vem o linfedema em cima, porque entretanto o lipedema evoluiu. E realmente o ter um diagnóstico e esta desculpabilização, não, realmente a culpa não era minha. Eu não sei se lhe contei, quando eu tive a minha terceira filha, as minhas pernas deviam estar péssimas a seguir no pós-parto, e ela era pequenina, tinha 15 dias, eu fui ao médico e ele disse, mais uma vez, não há nada a fazer, tirando estar no seu peso ideal, exercício, não sei o que, não há nada a fazer. E eu lembro-me de estar a chorar, coitado do senhor, não é? De estar a chorar, e eu só lhe dizia... O que eu queria é que o doutor dissesse que havia alguma coisa a fazer, que eu até podia ir para uma operação. Eu já estava... E com as hormonas todas. Com as hormonas, coitado, eu a chorar à frente dele, e ele só me dizia, mas você é tão bonita e tem filhos tão bonitos e não sei o quê, pronto, nem é assim tão mau, as suas pernas nem são, já vi muito pior. Mas pronto, por isso o diagnóstico é uma coisa que, claro que é isso de sabermos que temos uma doença crónica, mas por outro que há um caminho, não é? Que podemos fazer coisas. E que realmente vai dar frutos, que isto é que é importante, não é um caminho em vão, porque muitas vezes dizem, mas eu já fiz tantas dietas e nunca resultou. Ok, uma coisa é uma dieta hipocalórica, é uma dieta que é para perder peso. A dieta anti-inflamatória não tem necessariamente que ser para perder peso, às vezes também é preciso que assim seja, porque a obesidade e o lipedema muitas vezes estão associados. Sim, mas depois às tantas a dieta é a dieta, não é? Claro. Já não comemos tudo o que queremos, nem... Sim. Mas uma das imagens que mais me chocou, que está publicada, é de uma paciente com lipedema que entrou numa fase de anorexia nervosa da repetição das dietas e da frustração, e que realmente era completamente esquelética em cima, e as pernas de lipedema, autenticamente dois corpos distintos, não é? Parece aquelas coisas, não é? Que muda o corpo, que muda a parte de cima com a parte de baixo quando éramos pequeninos. Mas realmente é esta imagem que é inacreditável. E ela ficou bem? Não, esta paciente já é antiga. Já está num paper muito, muito antigo. Ok, não era sua. Não era minha, não. Pois é, que pode ser anorético, pode ser completamente magro com lipedema. Sim, e há muitas pacientes assim que realmente entram num grau de magreza extrema, mas as pernas não respondem.
É isso. Doutora, gostei muito de a ter cá, sei que me trouxe alguma coisa, para além de tudo o que já me deu. É verdade, trouxe, senhor. Trouxe. O seu livro, já li, não li todo, porque passei tudo à frente, li a introdução e fui para o lipedema. Claro. E eu já vi que se reviu na história que está lá contada, sim. Lá, apesar da dela ser mais grave do caminho, porque já falava em obesidade, não sei o que, eu acho que não cheguei a esse ponto, mas tudo o que ela dizia tipo, e é engraçado porque essa minha paciente é médica, é anestesista e incrível. Também nunca tinha tido diagnóstico. É verdade, é surreal. Mas pronto, é bom falarmos disto, é bom. A Ana foi operada mesmo e está ótima, está super feliz. Que bom. E pronto, isso é ótimo. E o que é que eu lhe trouxe? Diga, doutora. Mais do que já me deu, já é impossível. Para lhe dar a conhecer, trouxe-lhe aqui, e como está também muito focada no exercício, trouxe-lhe um dos kits pernas que eu fiz com a Clarin, com quem tenho uma parceria, e este kit pernas Allure é um kit adelgaçante com produtos ótimos que foram estudados por mim e pela Clarin para conseguir complementar todos estes cuidados que está a ter. Que máximo, doutora. Obrigada. O seu packaging, primeiro, é uma coisa incrível, que eu recebi as coisas em casa e é tudo lindo. E então, que giro, tal como vem no meu livro, todos os cuidados com a pele, vai encontrar um esfoliante, claro. Um esfoliante que é ótimo. Desculpem o barulho. Depois, já está. O Body Fit, que é para adelgaçar e para a firmeza e para a celulite. E que deve colocar antes de fazer exercício. É este? Idealmente. O Body Fit, antes de fazer exercício. Eu nunca tinha. O meu PT é que me falou que punha cremes antes e depois do exercício. Porque otimiza o efeito. Esse é o tónico. O tónico que pode pôr ou junto com o Body Fit, umas gotinhas, ou então depois, por exemplo, depois de tomar duche, pode pôr ainda com a pele molhada e depois seca apenas. E esse esfoliante que é maravilhoso, porque os grãozinhos com a água depois transformam-se em leite hidratante, portanto... Uau, isto é depois? O esfoliante é uma a 2 vezes por semana. E isto as pessoas podem comprar aonde? Na sua clínica? Os packs é na clínica. E depois vem estes dois aqui, pequeninos. E isso é oferta. Da Clarin, que também vem sempre com os nossos kits. Que amores. Que é água dinamizante, quando estamos assim mais cansados. Esse é para os olhos e esse pode andar na bolsa. Olha, quando se sente assim mais cansada, pôr assim umas gotinhas e... Adorei. Despertamos. E o seu livro, que eu já tenho lá em casa, mas que é um ótimo presente para se oferecer às mães, às avós. Sim, foi o que eu procurei. Foi uma epifania que eu tive de repente, pensar, e eu faço este trabalho todo nas redes sociais, procurar dar estes conselhos com os cuidados da pele, os cuidados com a celulite, com as estrias, a saúde, as varizes, o lipedema. Porque é que eu não ponho isto tudo num livro? Verdade. E realmente não há nenhum livro que fale unicamente e especificamente da saúde e da beleza das pernas. Sim. E foi muito giro, porque eu saí da minha zona de conforto, não é? Eu não sou escritora. Sim. Longe de mim, mas está um livro super giro, porque me deu muito gosto. Sim, não é maçudo, é uma coisa que é muito interessante de ler, é divertida, tem as fotografias das pernas famosas, mais icónicas. Tem a parte da história da moda em torno da exposição das pernas, que também me deu imenso Ainda não gozo. Li, mas estou curiosa. É muito, muito gira. Tem particularidades, por exemplo, a parte da make-up das pernas, que não é nada recente, foi algo que começou na guerra,
quando as senhoras deixaram de ter acesso ao nylon e às meias, que tiveram que ser canalizadas para os materiais de guerra. E já tinham esses cuidados. Portanto, as senhoras arranjaram forma de manter a sua elegância e a beleza das pernas, ainda que sem acesso às meias. Isto está tudo lá no livro e foi muito giro investigar esta parte. Como é que as pessoas chegam até si? Instagram? Sim, pelas redes sociais, pelo Instagram e pelo site. Se puserem Joana Carvalho Cirurgia Vascular no Google, já aparece tá lá logo, tudo. aparece não a clínica Aliur, não há pernas para fugir. Não há pernas para fugir. Doutora, muito obrigada por tudo. Obrigada, a doutora para mim Rita. é tipo... Obrigada. Representa tipo uma coisa ótima, não é, na minha vida. Que bom. Por isso espero que também represente para muitas mulheres e que elas partilhem muito este episódio para chegar sempre a mais gente. Sim, que é muito importante. Isso mesmo. Muito obrigada e obrigada pela doutora. Oportunidade e pelo trabalho fantástico que faz e que ajuda tanta gente. Muito obrigada mesmo. Não tanto como a doutora, mas de outra forma. De outra forma, doutora. Claro. Um beijinho grande. Obrigada, boa semana. Partilhem muito, já sabem, com todas as pessoas que vocês conheçam, tipo, se calhar esta senhora está ali a precisar de uma ajudinha, ou a vossa mãe, ou vocês próprios, tipo, como eu, não é? Mas olhem para as vossas pernas e vejam se precisam de uma ajuda. Beijinhos, boa semana.